Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. Vamos às notícias. Guilhermo Farré, técnico do Belgrano, gerou grande repercussão ao fazer uma declaração polêmica sobre o Palmeiras. O treinador argentino, conhecido por seu estilo direto e sem rodeios, não poupou palavras ao comentar sobre o clube brasileiro, e suas falas rapidamente se espalharam, causando debates acalorados entre torcedores e especialistas. Durante uma entrevista a um canal esportivo da Argentina, Farré foi questionado sobre a força dos times brasileiros na Libertadores e acabou mencionando o Palmeiras de maneira pouco amigável. Eles têm dinheiro, estrutura e um elenco forte, mas isso não significa que são invencíveis. Muitas vezes são beneficiados em momentos decisivos, afirmou o treinador, insinuando que o Verdão recebe favorecimentos em competições internacionais. A declaração caiu como uma bomba entre os torcedores palmeirenses, que rapidamente reagiram nas redes sociais. Respeito é bom e todo mundo gosta. Se o Palmeiras vence, é porque tem competência, não porque recebe ajuda, escreveu um torcedor indignado no X, antigo Twitter. Jornalistas brasileiros também repercutiram as palavras de Farré. Alguns consideraram as declarações infundadas e acusaram o técnico argentino de tentar desestabilizar psicologicamente o time antes de um possível confronto futuro. É o típico discurso de quem tenta justificar a própria incapacidade. O Palmeiras conquistou tudo dentro de campo, comentou um renomado comentarista esportivo. Por outro lado, há quem veja sentido nas falas de Farré. O histórico de polêmicas envolvendo arbitragens na Libertadores sempre levanta questionamentos, e críticos do futebol brasileiro apontam que os clubes do país, por sua força financeira e influência, muitas vezes são favorecidos em disputas contra times de menor expressão. A Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL, não se manifestou sobre o assunto, mas o próprio Palmeiras decidiu não dar importância às palavras do treinador. Internamente, a diretoria entende que se trata de uma tentativa de criar atrito desnecessário e que a melhor resposta vem dentro de campo. Os jogadores do Verdão, por sua vez, não ficaram alheios à polêmica. Em entrevista coletiva, um dos líderes do elenco minimizou a fala de Farré. O Palmeiras é um time grande, acostumado com esse tipo de provocação. O que importa para nós é seguir vencendo e mostrando nosso valor em campo. Entre os torcedores argentinos, as declarações do técnico do Belgrano foram recebidas com certo entusiasmo. Para muitos, Farré apenas verbalizou o que outros treinadores pensam, mas não tem coragem de dizer publicamente. Ele só disse a verdade. Os times argentinos sempre jogam contra tudo e contra todos na Libertadores, escreveu um torcedor. O episódio também reacendeu uma antiga rivalidade entre brasileiros e argentinos no futebol. Sempre que se aproxima uma fase decisiva da Libertadores, discussões sobre arbitragem, favorecimentos e polêmicas extracampo voltam a ganhar força, criando um clima de tensão entre os clubes. A história recente mostra que o Palmeiras tem sido um dos principais protagonistas da Libertadores, com títulos expressivos e campanhas marcantes. Naturalmente, isso desperta rivalidade e provocações por parte de adversários que buscam encontrar explicações para o domínio alviverde na América do Sul. O próprio Guilhermo Farré parece não ter se arrependido de suas declarações. Em nova entrevista, reafirmou seu posicionamento e disse que as pessoas podem interpretar como quiserem, mas os fatos falam por si. A postura do treinador apenas alimentou ainda mais a polêmica. Nos bastidores, há quem veja as palavras de Farré como uma estratégia para desviar a atenção de sua equipe, que vem oscilando na temporada e precisa de um bom desempenho para se manter competitiva. Independentemente da polêmica, a realidade é que o Palmeiras segue firme em sua trajetória na Libertadores, e se os caminhos do Verdão e do Belgrano se cruzarem na competição, esse episódio certamente servirá como combustível extra para um confronto ainda mais acirrado. A torcida palmeirense, por sua vez, já trata as declarações de Farré como motivação. Em postagens nas redes sociais, muitos destacam que provocações como essa apenas fortalecem o time e aumentam a vontade de conquistar mais um título continental. O futebol sul-americano sempre foi marcado por polêmicas, rivalidades e declarações.
explosivas. Farré pode ter acendido um pavio perigoso, mas se há algo que o Palmeiras aprendeu nos últimos anos é que as respostas mais contundentes vêm dentro das 4 linhas. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar. A fala de Guilhermo Farré não foi apenas mais uma entre tantas declarações polêmicas que surgem no futebol sul-americano. Seu tom incisivo e as insinuações sobre o Palmeiras adicionaram um novo capítulo a uma rivalidade histórica entre Brasil e Argentina dentro da Libertadores. O treinador do Belgrano pode até ter expressado um sentimento compartilhado por outros clubes argentinos, mas suas palavras atingiram em cheio a torcida palmeirense, que não deixou barato. Para muitos torcedores do Verdão, a fala de Farré não passou de uma tentativa desesperada de desmerecer o sucesso do clube. O Palmeiras tem se consolidado como um dos maiores times da América do Sul nos últimos anos, e insinuações sobre favorecimentos costumam surgir sempre que um clube domina uma competição. Quando um time argentino ganha, dizem que é raça. Quando um brasileiro ganha, dizem que teve ajuda. Já conhecemos esse discurso, comentou um torcedor em um fórum esportivo. A questão levantada pelo técnico argentino também reflete um incômodo crescente entre os clubes sul-americanos. O futebol brasileiro tem se distanciado economicamente de seus vizinhos, e isso se traduz em elencos mais fortes, melhores condições de trabalho e, consequentemente, maior domínio nas competições. Nos últimos anos, os times brasileiros têm se destacado na Libertadores, enquanto os argentinos, outrora dominantes, enfrentam dificuldades para acompanhar o ritmo. Curiosamente, Farré não apresentou nenhuma evidência concreta para sustentar sua fala. O Palmeiras, embora tenha se beneficiado de alguns lances polêmicos ao longo de sua trajetória, também já foi prejudicado em diversas ocasiões. Esse tipo de discurso, portanto, acaba se tornando mais uma ferramenta para inflamar torcedores do que uma análise real dos bastidores do futebol. Outro ponto que chama a atenção é o fato de Farré dirigir um clube que sequer figura entre os favoritos da competição. O Belgrano tem uma trajetória modesta na América do Sul e suas chances de ir longe na Libertadores são limitadas. Por isso, a crítica ao Palmeiras pode ser vista como uma forma de ganhar espaço na mídia e chamar a atenção para seu próprio trabalho. Afinal, qualquer técnico que desafia um gigante do futebol inevitavelmente ganha notoriedade. Do lado brasileiro, a imprensa reagiu com cautela. Enquanto alguns comentaristas rebateram as falas de Farré, outros preferiram encarar a situação como parte do folclore do futebol sul-americano. Ele falou o que muitos argentinos pensam, mas no final das contas, o futebol se resolve dentro de campo. Não adianta falar, tem que jogar, afirmou um jornalista esportivo em um programa de debates. Se há algo que essa polêmica mostra, é que a Libertadores continua sendo uma competição onde o extracampo tem tanto peso quanto o que acontece nas 4 linhas. A provocação de Farré pode não mudar nada diretamente, mas serve para aumentar ainda mais a tensão nos confrontos entre brasileiros e argentinos, que já carregam um histórico de disputas quentes e marcantes. Além disso, o episódio levanta uma reflexão sobre a postura de treinadores sul-americanos. Enquanto alguns preferem se concentrar no trabalho dentro de campo, outros optam por usar declarações fortes para criar narrativas que justifiquem eventuais tropeços. Resta saber se Farré será capaz de sustentar sua fala com desempenho dentro da Libertadores, ou se sua declaração ficará apenas como mais uma polêmica vazia. Independentemente do que aconteça, o Palmeiras parece estar acima desse tipo de provocação. O time comandado por Abel Ferreira já mostrou inúmeras vezes que sabe lidar com pressões externas e que usa esse tipo de situação como combustível para se fortalecer ainda mais. Se há algo que o Verdão aprendeu ao longo dos anos, é que a melhor resposta vem com títulos e boas atuações. No fim das contas, o futebol vive de rivalidades, polêmicas e declarações que inflamam torcedores. Guilhermo Farré pode ter conseguido alguns minutos de holofote ao criticar o Palmeiras, mas a única forma de realmente desafiar um gigante como o Verdão é dentro de campo. E isso, historicamente, poucos conseguiram fazer com sucesso. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo!